Oi gente, eu sou a Thaís Irocco, sou artista visual aqui do Rio. Estou aqui hoje para mostrar pra vocês como que eu pinto um mural com pincel. Vou mostrar para vocês um pouco do meu processo. Espero que vocês curtam e que vocês aprendam alguma coisa comigo também. Minha história com a Anami começou em 2018, quando eu fiz parte da turma do Afrografiteiras na Arena Juvelina Pérola Negra. Foi uma experiência incrível que mudou a minha vida. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje, poder passar um pouco para vocês do que eu aprendi. Vocês vão ver que no grafite não tem essa de certo ou errado. Cada um descobre o seu processo ao longo das nossas experimentações artísticas. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo as tintas. A tinta que a gente usa normalmente é a tinta látex. A tinta látex, na verdade, ela é um grupo de tintas composto basicamente pela tinta PVA e pela tinta acrílica. Quanto melhor for a qualidade da tinta, mais tempo essa tinta vai durar na parede. E é interessante que quando você vai pintar na rua, você já leve suas tintas misturadas de casa. Acho que uma dica legal também é tentar trabalhar com uma paleta reduzida, não usar muitas cores para você também não ter muitos processos de mistura. Esse corante que a gente está usando é um corante de parede normal, que a gente encontra normalmente em qualquer loja de material de construção. Mas você pode usar qualquer outro tipo de pigmento que seja para tinta base d'água. A gente usa muito água para fazer as diluições, né? Mas é importante que você dilua apenas o que você for usar. Porque quando você dilui a tinta e guarda ela, pode ser que ela apodreça ou dê fungo. Eu vou fazendo meio no olho e vou tentando chegar na cor que eu quero. Eu misturei aqui no primeiro marrom, vermelho, aqui no segundo eu vou misturar marrom, vermelho e um pouquinho de preto, para dar uma escurecida nele. Eu vou estar usando basicamente nessa pintura 5 cores, 6 cores com branco, assim, se for contar com a tinta já branca, né? Diferente da lata, né, que já vem as cores prontas, que a gente não precisa ficar misturando, e aí acaba que a gente acaba tendo uma versatilidade maior. É importante você ter um croquis ou você ter feito um rascunho antes para você se guiar. As cores que eu vou fazer aqui, elas não precisam ficar exatamente iguais às do meu croquis, mas eu sei que eu vou precisar de um marrom claro, de um marrom escuro, de um preto, de um amarelo. Eu sempre gosto de misturar, vou fazer um marrom, eu não gosto de usar só o marrom, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de ocre, que acende um pouco a cor. E eu vou fazer uma aqui, que vai ser a que eu vou começar a fazer o rascunho na parede. Uma mistura de preto com branco, né, para chegar no cinza. E essa que eu vou fazer o rascunho primeiro, eu vou deixar ela um pouco mais aguada, porque ela é só para ela me dar um guia mesmo na parede, por onde eu vou seguir. Então eu não preciso que seja uma tinta grossa, porque ela não vai ficar na parede, a ideia é que ela seja coberta. Existem outros tipos de tinta também, existe esmalte sintético, existem pessoas que fazem mural até com nanquim, pincel. Então vai muito do processo de cada um mesmo. Experimenta. Pega umas referências, vê quem você curte, com o que aquela pessoa trabalha, qual o material que aquela pessoa usa e vai experimentando, que em algum momento você vai entender o que é melhor para você. Porque nem sempre o que é melhor para mim ou para outro artista vai ser melhor para você. Quando a gente mistura o corante na tinta branca, é diferente da gente pegar uma tinta já pronta. Posso colocar bastante corante, mas mesmo assim o branco ele sempre vai puxar para esse tom um pouco mais pastel, para esse tom um pouco mais neutro, assim. Mas nada que atrapalhe. Como a gente está misturando aqui de olho, depois vai ser difícil você chegar a fazer uma mistura nova que chegue naquele tom exatamente que você já fez. Fazer uma mistura logo de uma vez, com a quantidade que você vai usar, vai facilitar o processo também. A tinta cinza, acinzentada, um pouquinho mais aguada para a gente poder fazer o esboço. Preto, 2 tons de pele diferentes. E o amarelo que a gente vai fazer um contornozinho ali e fazer os detalhezinhos. A gente vai usar algumas outras cores para boca, mas elas já vão sair a partir daqui. A gente já vai usar essa tinta que já está misturada previamente para poder chegar num tom mais avermelhado, para fazer a boca. Então, gente, a gente vai começar aqui agora dando uma base no muro. A gente está usando um rolinho aqui para dar a base. Esse rolo que a gente está usando é um rolo de espuma. Normalmente, o rolo mais utilizado quando é uma parede mais rugosa ou mais chapiscada é o rolo de lã, porque ele é mais fofo, então ele acaba entrando nesses buraquinhos. Mas o que a gente está usando de espuma, a gente acaba fazendo uma tinta um pouco mais líquida, justamente para poder preencher essas partes que tem alguma rugosidade ali, sem dar muito trabalho e sem acabar muito com o rolinho. E aí outra coisa importante de falar também é que quando a gente está na rua, a gente tem muito respeito pelo grafite de alguém que chegou antes da gente naquele muro. A gente não sabe quem fez aquele grafite, qual a história daquele grafite. É muito importante não ratear, não remelar o grafite do coleguinha. Por uma questão de ética, a gente não passa por cima.
agora eu vou começar a fazer o esboço na parede. Eu vou usar aquela tinta que eu falei pra vocês que tá um pouquinho mais líquida. E eu tenho meu esboço aqui no meu telefone também, que eu já fiz antes em casa. Pra começar a fazer o esboço, eu vou estar usando o pincel e uma bandejinha também. Ela tem essa parte aqui também mais rugosa, que é pra gente poder tirar o excesso de água e tudo mais. Quando a gente vai trabalhar com látex, a gente precisa sempre ter uma fonte de água ou um galão de água, alguma coisa disponível. Não só pra gente poder fazer as misturas e diluir a tinta, mas também pra gente poder depois limpar os pincéis, porque é importante que você limpe os pincéis depois, porque senão seca e você vai perder o seu material. Esse pincel aqui que tem essas cerdas gris, né, que o pessoal chama, é o pincel mais indicado pra usar a tinta látex. E aí o preto você usa mais para dar acabamento, passar um verniz, e o branco também. Mas no final das contas a gente usa o que tem. Quando vocês forem fazer o esboço, vocês não se preocupem em fazer uma coisa muito certinha não. É só mesmo para vocês terem um guia. Em alguns momentos eu tô aqui perto da parede, mas eu vou ter que me distanciar um pouquinho para poder olhar ele de forma completa. Olhar o todo, ver se tá tudo na proporção, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. E aí eu fiz aqui o esboço, vocês podem ver que não é nada perfeito, é só mesmo para poder ter um guia. Vocês vão ver que vai mudar ao longo do processo um pouquinho, porque aí a gente vai entendendo melhor as proporções e vamos pintar. Para preencher a pele, eu vou estar usando aqueles 2 tons de marrom que eu fiz lá no comecinho. Aí nessa parte eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de eu diluir a tinta, eu vou usar a tinta um pouquinho mais concentrada e vou molhar o pincel no recipiente com água. Vou fazer uma pintura aqui um pouco mais chapada, com poucos detalhes. E aí por que eu dou uma umedecida no pincel? Porque aí vai ser mais fácil da tinta entrar nesses lugarzinhos mais difíceis. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas quando a tinta está muito grossa, ela acaba não entrando nesses buraquinhos. E aí com a tinta mais líquida, você consegue um preenchimento melhor. E por que eu faço assim, gente? Porque a tinta, quando ela tá muito líquida também, ela pode escorrer. Aí é interessante se você quiser deixar um escorrido e tudo mais, mas agora eu tô nesse processo de blocagem. Então pra mim é interessante que fique mais certinho, e aí se eu quiser colocar um escorrido, quiser colocar alguma coisa, eu faço isso depois, no final. Eu deixei ainda algumas partes do esboço, porque eu ainda vou fazer esses detalhes depois com mais calma. Agora eu vou estar passando pro cabelo. Acho importante dizer que normalmente nesse meio do processo a gente acha que não vai dar muito certo. Mas confia no processo, vai fazendo, que em algum momento você começa a enxergar ali o personagem ou o seu desenho. E eu acho que agora a gente já está começando a ver mais ou menos ali o personagem perto do que ele já vai ficar no final, né? E agora eu vou fazer os brincos. Aí eu estou trabalhando com um pincel menor, porque é um detalhe menor, né? Então é interessante que você use o pincel de acordo com aquilo que você está pintando, que vai facilitar o seu trabalho. O esboço ele é mais ou menos para você ver onde as coisas ficam. Eu acabei levantando um pouco a orelha, mas eu ainda estava me guiando pela marcação do brinco da orelha antiga. Aí agora quando eu fui marcar o brinco, eu percebi que a orelha tá mais pra cima e que eu tenho que começar a fazer o brinco daqui, não de onde eu tava fazendo. Tô usando a tinta preta aqui, que no caso ficou na região do cabelo, né? Como se fosse uma borracha mesmo. Eu cubro e aí eu vou começar o outro brinco aqui de cima. E é assim que a gente corrige. Só pra marcar mesmo, depois a gente finaliza. Aí agora eu vou usar o marrom escuro, pra poder só fazer uma sombrinha aqui nela, no pescoço, em algumas regiões. E aí eu vou misturar aquele marrom que eu tinha feito primeiro, mais escuro, com um pouquinho do preto. Tem que ter um pouquinho de cuidado com o preto, gente, porque o preto ele pigmenta muito. Então, aí depois que você adiciona muito preto, não tem mais o que fazer, né? Vou começar a fazer as sombras. As sombras que eu vou usar aqui, gente, não vai ser nada muito sombreado, não. É só pra poder mesmo marcar um pouquinho o rosto do persona. Aí essa mais escura eu vou passar mais assim nos lugares de sombra mesmo, embaixo do pescoço, nessa transição entre o rosto e o cabelo. Mais para marcar algumas sombras, porque eu acho que no meu trabalho eu gosto de não ser só puramente chapado, sabe? Eu gosto de ter uma sombrinha só para dar uma profundidade assim. Aí agora para a boca, eu quero fazer uma boca um pouco mais avermelhada. Eu peguei uma tinta que já estava misturada, botei um pouquinho mais de corante vermelho. Como eu não preciso de muito, eu vou fazer essa mistura aqui direto na bandejinha e já vou aplicando direto na parede. Vou pegar o pincel um pouquinho menor agora. E aí, gente, vocês podem usar o dedo, quando vocês quiserem dar uma esfumada. Como eu tô fazendo os detalhes, é sempre importante dar uma olhada
de longe, que aí você consegue ver se está na proporção certinha, se está no tamanho certinho. Então, o nariz, eu marquei ele, mas aí a primeira vez que eu tentei eu vi que o nariz ficou muito perto. Aí agora eu aumentei um pouco ele, mas eu vou recortar ele depois com a tinta da pele, vocês vão ver. Aí agora eu vou vir com a cor da pele, preenchendo aqui esses espaços que ficaram pro final e dando uma consertada. Aí aqui no rosto também vou passar em algumas partes que eu achei que alguns traços ficaram grossos, porque depois que a tinta seca, que a gente vê realmente a cor que fica. E aí às vezes a gente não consegue ver direito a mistura que a gente faz enquanto as tintas estão molhadas. Então aqui eu achei que esse traço ficou um pouco grosso e vou aumentar um pouquinho o rosto dela. Fazendo a parte da blusa, preencher de branco também. Aí aqui deu pra ver que eu dei uma errada também, né? Que aqui era pra continuar o braço dela. Vou ter que ajeitar aquele bracinho ali. Mas aí agora eu vou passar para as flores em cima e já estamos finalizando. Aí eu tô só dando uma reforçada nos lugares onde a tinta ficou muito diluída e ainda tá parecendo muito azul. Aí eu tô só dando uma reforçada nesse preto do cabelo, enquanto a tinta ali seca. Eu vou aproveitar aquele cinza aguadinho que a gente usou no começo para fazer o contorno, para poder fazer o contorno aqui da blusa também. Agora eu vou para as flores. Aí eu fiz um cinza claro aqui também, um pouquinho mais claro do que esse que a gente usou pro esboço. Como eu fiz o miolo aqui da flor primeiro, eu vou só dando uma batidinha assim em volta, só para poder preencher mesmo, sem tirar totalmente o formato. Agora a gente está reforçando aqui o miolinho das flores, porque a gente teve que passar por cima um branco, então acabou dando uma manchadinha, o que não tem problema, é só mesmo para dar um destaque. Gente, agora a gente está finalizando e eu vou fazer um contorno aqui colorido, tanto no desenho, no persona, quanto na letra. Eu acho legal fazer um contorno porque dá um destaque no muro e acaba criando um volume ali legal, destacando o desenho. Vai ficar bem bonito, vocês vão ver. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui minha tag, minha assinatura, né? Eu vou assinar em cima, porque para mim é o lugar onde vai ficar melhor localizada a minha assinatura, sem atrapalhar o meu desenho e ao mesmo tempo vai ficar bem visível. Finalizei o mural e agora, relembrando o processo, a gente primeiro deu a base no muro. Enquanto a tinta secava, a gente preparou as tintas. Depois das tintas preparadas, a gente fez o esboço aqui no mural. Começamos a blocar a pintura, pintando as maiores partes com as cores principais. Depois viemos fazendo os detalhes do rosto, os detalhes do cabelo e no final a gente fez o contorno justamente para dar esse destaque no trabalho. E aí, relembrando o processo das tintas, eu usei um látex branco, colori esse látex com o corante xadrez, corante de construção civil normal. Eu usei basicamente 4 corantes, na verdade, o corante preto, o corante amarelo, o corante vermelho e o corante marrom. A tinta que a gente usou de base foi uma tinta branca. E aí eu fiz as misturinhas meio de cabeça mesmo, no olho. Tinta, quando a gente mistura, é uma coisa, quando ela vai para a parede molhada é uma coisa, quando ela seca é outra coisa. Então é um processo que a gente tem que ter um pouco de paciência. Às vezes a gente tem que esperar a tinta secar para a gente poder olhar. Lembrar que o grafite é para ser olhado de longe, então às vezes não adianta você ficar ali com a cara na parede muito tempo e não dá um tempo de você respirar, de você dar uma olhada de fora para você poder ver o todo, ver o completo. E aí, galera, é importante frisar que esse foi o meu processo. Vocês vão descobrir o de vocês, conforme vocês forem praticando, conforme vocês forem experimentando. Não existe certo ou errado, não existe tinta boa ou ruim, não existe pincel certo ou errado. Use o que vocês têm, façam conforme vocês conseguem. E aí vocês vão ver o que vai ser melhor para vocês e vão dar continuidade aí no trabalho de vocês. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha aí no vídeo.
se você conhece algum artista que pinta, que faz um trabalho de mural com pincel, deixa um comentário aqui para as outras pessoas também conhecerem. E aí, para você que se interessou e quiser reproduzir em casa o que você aprendeu aqui hoje e quiser postar nas redes sociais, é só marcar lá a hashtag Canal Nami. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso encontro de hoje e até mais. Olha que o nosso tem promoção, vai levar ovos de codorna fresquinho, vai levar bandezinha, vai levar bandezinha. Tá certo? Deixa eu fazer de novo, porque eu fiquei meio confusa, acho que eu fiquei com uma cara de maluca. Ai não, não tem como. Não tem como. Ui, gente, que ver. Então, gente, a gente já fez o esboço. Então, que susto. Ai, gente, desculpa. Tem que pensar. Aí eu falo... Ai, gente. Não dá o link. Vou mostrar pra vocês no meu próximo. Mas e agora que eu esqueci o que eu ia falar? Ah, lembrei.